nós temos um seridó material e um seridó imaterial. Salvo engano, a primeira manifestação imaterial a ser tombada no Brasil pelo IPHAN foi a festa de Santana de Caicó. Não, a primeira do Rio Grande do Norte. A primeira do Rio Grande do Norte, no caso. Pronto. Então, vamos tratar agora de um evento imaterial, real e, com certeza, permanente. A espiritualidade do seridó. A espiritualidade do seridó mesclada com a mística das pedras, com a fé do povo do seridó. O que é que, sobre a espiritualidade, sobre esse imaterial presente no seridó, incontestavelmente presente, o professor Muiraquitã diria? Olha, eu faço com relação à espiritualidade propriamente dita, mas eu queria me deter em um da questão dessa espiritualidade, que é a instituição. Sim. Você vê a igreja presente no ato, vamos dizer assim, no ato de fundação do seridó. Nessa cartografia que eu falei no início, e essa cartografia é uma fundação, vamos dizer assim, de uma instituição chamada Igreja Católica. Além disso, aí você também tem, com relação à gestão desse espaço, pessoas ligadas à igreja que estão tomando decisões a todo momento com relação àquele espaço. O primeiro senador que nós tivemos foi o senador Guerra, senador vitalício, claro que não era do seridó, se não me engano ele de Açu, Campo Grande, para aquela região, mas ele é que vai ser responsável por, no período do Império, de territorializar o seridó no Rio Grande do Norte. Ele se fez seridões? Se fez seridões. É tanto que aí você pergunta com relação às letras também. Lembre-se que a cadeira de gramática latina é no seridó. Aquilo ali já aponta para determinado... Por quê? Porque parte das pessoas da elite seridóense, por exemplo, os filhos dos fazendeiros, os que iriam ser separados para as letras, para a carreira, que nesse momento aí, há duas carreiras, ou o bacharel de Direito, ou Medicina, ou você ia para Pernambuco, para Recife, ou ia para o seminário, ou ia para a faculdade de Direito, ou ia para a Medicina na Bahia. Se quisesse o filho doutor ou padre. Então, o trampolim era gramática latina, depois vinha para o Ateneu, aqui, ou alguma escola daqui, depois eram enviados para outra região. E aí começa também, por exemplo, até uma questão que eu esqueci de falar, por exemplo, a elite algodoeira, ela vai formar os seus filhos ou para o bacharel de Direito. José Augusto terminou em Recife, Juvenal Lamartine, mas vai dar um passo além. Que passo além é esse? Porque é uma elite que pensa a região do seridó. Ele tem um plano econômico para o seridó, coisa que nossas elites hoje são muito pobres para direcionar o seridó para um norte aí de desenvolvimento. Até hoje a gente parece estar patinando, temos a direção, mas a gente patina o tempo todo. Naquela época eles tinham. E qual era o plano? Era o desenvolvimento através do algodão, que vai dar nas indústrias algodoeiras, mas isso passa também pela formação de seus filhos.
Então é quando alguns começam a colocar os filhos, sabe onde? Lavras, em Minas Gerais, onde já começava a existir um embrião de uma escola de agronomia, que aí é quando vai o filho de Juvenal Lamartine, que eu não lembro, é Otávio Lamartine, que ficou assassinado. Se eu não me engano, e Juvenal e Oswaldo, se eu não me engano, ele tem informação técnica, né? Que aí já estava, você olha como é interessante, né? Porque ele se envolviam com a questão de desenvolvimento técnico do algodão. Se o potencial era o algodão, era preciso agora desenvolver a técnica do algodão, né? Então os filhos são formados nisso aí, né? Aí quer dizer, aí você encontra esse cimento inicial de uma escola de gramática latina, que você depois vai ver, por exemplo, o CDS novamente ancorando isso, né? o Santa Terezinha, e você vai ter uma base. O CDS, Santa Terezinha e outras escolas vão se disseminando, Monsenhor Valfredo Grugel, que são públicas, Sérgio, etc. e tal, mas você não concebe a escola normal de Caicó, sem um padre Galvão, sem a Monsenhor, sem um padre Técio, Dom Delgado, com a questão da CDS, né? A igreja, a rádio também não, a rádio já foi... A rádio vai nascer com Dom Manuel Tavares Araújo. Dom Manuel Tavares. Mas com a igreja. Com a igreja. O movimento sindical... Com a igreja. Com a igreja, né? Você vai ver tudo uma igreja que se capilariza em termos sociais, em termos espirituais, em termos políticos, né? Quer dizer, é como se ali fosse algo que se espraiasse a partir de um núcleo, mas muito bem fundamentado. É como se fosse um mourão, né, secular. Você entra numa fazenda e ainda sobrevive o mourão. Passaram-se bois e boiadas, mas o mourão não passou. Né? Que é esse fundamento, sabe? Que você pergunta, por exemplo, é o fundamento da instituição que foi muito bem conservado também, né? O passo seguinte aí é o desafio, né, de como acolher essa diversidade, de como é que essa igreja, né, como é que o seridoense vai se entender como uma identidade que é uma identidade atravessada por todas as etnias que nós fizemos parte. Como é que nós vamos acolher na nossa identidade, né, e celebrarmos a nossa identidade de forma diversa, né, de forma a acolher a diversidade, né? Nós não somos só branco, nós não somos só índio, nós não somos só negro, nós somos todos esses juntos. O desafio é como convivermos juntos, de forma solidária, de forma a nos entendermos, a conversarmos, a dialogarmos. Quando você fala em celebrar, o verbo celebrar sempre me lembra se lembrar. Porque celebrar é de fato um se lembrar. Eu gostaria de fazer aqui uma menção à Festa das Almas. A Festa das Almas do Seridó. A Festa das Almas do Seridó, que é desde tempos muito remotos, celebrada na segunda quarta-feira de novembro. Ou seja, 2 de novembro é festa, comemoração dos fiéis defuntos. Mas o Seridó tem uma data própria para celebrar os seus. Novamente, celebração dos ancestrais, né? Da memória, né? Uma coisa interessante, eu não escrevi isso, não deu tempo de escrever, certamente eu não vou escrever muita coisa, né? Mas
A gente vê muito nas cidades o seguinte: fulano de tal é o fundador dessa cidade. Porque doou o terreno da igreja e depois as casas foram se juntando por ali. Mas grande parte das pessoas, né, não fundaram uma cidade. Na verdade, eles queriam um lugar santo para se enterrar, né, para que a família dela se enterrasse. Então, grande parte dessas igrejas, por exemplo, que a gente encontra, por exemplo, na verdade, foram doadas de maneira que a pessoa... Tem até, não sei se você conhece, com certeza conhece, da história de São João de Sabugi. Foi João Quintino foi que disse, depois que uma mulher gorda demais morreu e o pessoal quase que não chega para enterrar lá em Caicó, na igreja de Caicó, que tem que enterrar na igreja de Santana, né? Quem morria naquela região que fosse, tinha que levar para lá. E isso você encontra uma prática nos inventários. Que eu estava estudando a questão da morte, né? Há vamos dizer, uma economia, um balancete espiritual, né? Onde a pessoa colocava dizendo, por exemplo, como é que deveria ser, quantos padres deveriam ter. Era caro, por exemplo, o cara ia ser enterrado lá, às vezes até em Patos. Tinha que ser 2 padres. Um para receber na divisa, porque já ia pagar outra metade para quando chegasse lá, em Patos, né? Quando fosse tem um que pede, por exemplo, que o padre vista o asperge, né? Que é uma coisa... Paramento próprio. Um paramento próprio para... Quer dizer, ele paga lá, deixa lá tudo isso registrado, né? Mas eu tô com relação a celebrar a memória daqueles que nós, talvez em outro espaço, chamaríamos de mortos, mas que o Siridó parece que insiste em chamar impermanentes. E a Irmandade das Almas é antiga no Siridó, né? Eu não cheguei a estudar os estatutos, mas se eu não me engano, lá no Labordó tem. Está na década de 1770. Não propriamente saberia dizer o ano, mas está na década de 1770. Minha avó, por exemplo, rezava quase todos os dias para as almas dos vaqueiros. Todas as vezes, e ela pedia pelas almas dos vaqueiros. Quer dizer, é uma insistência Tem a ver também, por exemplo, com as almas do purgatório. Sim. Não é? Que é um lugar de memória. Sim. Não é? Há uma passagem na Divina Comédia, né, que Dante está lá no purgatório e é muito fofoqueiro, né? Quer saber os podres de todo mundo e sai perguntando, mas fulano de tal, você não é aquele fulano de tal lá de Pádua que fez isso e aquilo? Mas como foi mesmo a situação? Aí a alma penada diz, olha, eu conto tudo, agora você quando voltar, você pede para fulano de tal, que é minha filha, rezar não sei quantas missa para mim. Quer dizer, é um lugar de memória. Eu falo da Irmandade das Almas porque o Siridó é um lugar de permanências. Sim. O tempo passa, mas os mourões permanecem firmes. Permanece. E permanece. Alguns certamente com o tempo desapareceram, mas alguns ainda estão muito bem fincados. Por exemplo, nós poderíamos dizer que o Siridó tem uma vocação para a educação. Sim. Sim. Poderíamos dizer que o Siridó tem uma vocação para a política. Sim. Sobre a política. Sobre a política, é esse ponto de inflexão, que é a elite algodoeira. Claro que antes disso, por exemplo, um Siridó mais pecuarístico, o Tomás de Araújo foi presidente da província, mas disse que nem
não se arvorou a nem vir praticamente, disse, quando os gados engordarem, eu vou tomar posse. quando a minha cavalaria, né? Quer dizer, isso no início do Império, né? Depois vai passar um período aí sem que os presidentes de província, na verdade, era um joguete na mão do imperador, né? Ele que vai colocar muita gente de fora. E mesmo porque, como a gente estava falando há pouco tempo, o Seridó ignorava solenemente os negócios de Natal. Natal não tinha praticamente nada a oferecer ao Seridó. Interessava ao Seridó muito mais as costuras internas, né, do que os alinhavos de capital da província, né? Essas costuras internas são muito mais feitas com Ceará, Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco, que, se você perceber, é quase que o caminho do gado, né? Do que propriamente Natal. Natal é uma cidade que não tem expressão econômica, né? Às vezes, por exemplo, Natal vive nas franjas aqui de Natal, ou da pesca, ou do açúcar, né? Dessa região, mas não tem muita coisa a ver com o nosso o interior, né? E ia falando outra coisa, aí a questão da política. Da política. Mas essa inflexão começa, vamos dizer assim, a balança começa a pender para o Seridó com o algodão. José Bernardo é a primeira expressão. E aí você olha como se juntam as coisas. Era chamado do bispo do Seridó. Porque naquela época o bispo mandava em tudo, né? Quer dizer, é um político que está na base das oligarquias seridoenses. É um mourão, vamos dizer, que até hoje reverbera na memória, né? Até, por exemplo, você pega um Vivaldo Costa, todo mundo parece que se remete a esse mourão. José Bernardo Medeiros, o nome já se espraia por quase a metade do Seridó, sobrenome, inclusive da minha mãe. Eu não tenho Medeiros, mas né? Medeiros parece estar recobrindo, é uma das identidades, né, vamos dizer assim, genealógicas do Seridó, muito forte, né? José Bernardo Medeiros, que começar a dar origem essa potência vai se desabrochar em ato, né, com José Augusto. Seu neto. José Augusto é como se a gente chamasse assim, a captura do Estado. Uma coisa é você ter o capital econômico. Ora, quem tem capital econômico tem poder político. Ai do poder que não pode, nem, né? Quer dizer, você tem o capital agora, as elites algodoeiras têm capital econômico e agora querem capital político para eles. Em 1924, há o quê? Há essa captura do Estado. Nós estamos já na República, né? E aí vem José Augusto, depois Juvenal Lamartine, que vai ser interrompido pela Revolução de 30, mas eles vão se reorganizar, principalmente José Augusto, né? Depois, né, já no período da redemocratização, né? E aí, por exemplo, aí vem toda essa linhagem da política tradicional do Seridó, né? Isso aí vai render até Dinarte Mariz, até a ditadura militar. Olha que Dinarte Mariz participa da Revolução de 30. Dizem que a Revolução de 30 aqui no Rio Grande do Norte foi tramada lá na Praça da Liberdade, lá na casa dele, que vinha o pessoal das forças policiais da Paraíba para se reunir com ele, para depois ele se reorganizar aqui em Natal, né? Quer dizer, é um sobrevivente de 30,
É um sobrevivente, não, é um protagonista de 30, que vai sobreviver de 30 até década de 70, como dos sustentáculos da ditadura militar, né, e da política aqui do Rio Grande do Norte. Lembrando que Dinarte Marins vai ser um dos proponentes da UFRN. E novamente aí você vê a marca de todos eles, por exemplo, um José Augusto com os grupos escolares, certo? Há uma fundamentação aí, sempre um lastro, né? É como se você não conseguisse fazer. Há uma passagem de Manuel Dantas, que eu falo isso na penúltima versão do Seridó, né? Que Manuel Dantas, um iluminista, vamos dizer assim, né? Ele diz que o seridoense é muito turrão, muito, né, muito duro, que somente a escola é que vai poder modificar, e essa escola talvez só entre por via das mulheres. As mulheres é que irão, daí as professoras, né? Mas toda essa elite parece que está sempre colocando um ingrediente da questão da educação, né? Claro que é uma visão de elite da educação. Não estou dizendo aqui que, por exemplo, foi por obra e graça das elites, né? Mas está no projeto, né? Você olha, por exemplo, que quando a gente está falando de escola de gramática latina, é elite, mas está lá a escola, né? E isso vai sendo sistematicamente colocada como um valor, né? Ultimamente, Patrícia aqui gosta muito de uma expressão que é assim: a escola tradicional cumpriu o papel dela porque entendeu qual era o papel dela. A nossa escola, hoje, essa escola moderna, vamos dizer assim, por mais antiquados que seja a palavra moderna, né, não conseguiu encontrar o seu papel. Mas aquela escola tradicional funcionava porque ela sabia qual era o seu papel, né? Qual sabia que era desse jeito que queria, ia formar essa pessoa desse jeito. Podia ser, como hoje a gente critica, autoritária, tal, mas cumprir o papel daquela época. E a nossa fica aí patinando por tudo que é jeito. Mas mesmo assim você encontra, por exemplo, por que a região, por que o Seridó, né, tem uma universidade? As outras regiões aqui, você tem, por exemplo, uma universidade que surge, né, muito mais ligadas às elites, às oligarquias, por exemplo, a UERN. Né? A UERN nasceu como uma fundação ligada aos rosados. Mas a UFRN não nasceu como... Tudo bem, tem Dinarte Marins na história, mas é público. Já nasce pública. Né? Há um valor aí que é um valor imaterial da questão da educação que é outro mourão, vamos dizer assim, que aí você sai procurando o estirão da cerca, você vai encontrar lá no início, até chegar aos nossos dias. E isso, por mais que você deteriore a educação no Seridó, você ainda encontra a marca ali, nas escolas. Claro que nas escolas públicas está cada vez mais difícil. Mas você tem, por exemplo, uma escola como o ECAM, que é menina dos olhos. Uma luta, por exemplo, do pessoal das escolas lá. Eu estou falando de Caicó porque eu conheço mais a realidade de Caicó. Mas se você for procurar as outras escolas premiadíssimas, como a de Acari, São José, né, de São João de Sabugi, é uma coisa assim de você ficar babando pela qualidade do ensino. O orgulho que as pessoas têm ainda, o valor do estudo, do ensino como algo muito libertador.